Ele foi espancado, ele foi moído por causa das nossas transgressões. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi amassado, ele foi lançado para todos os lados, como se estivessem fabricando a segunda trombeta, uma trombeta de prata. Interessante quando nós olhamos para o Cristo totalmente ensanguentado, ele passa a ser traído exatamente pela prata, e ele passa então a ser o sinal da nossa redenção. Deixa eu te falar uma verdade aqui nessa noite. A primeira trombeta, todos os homens ouviram, todos os filhos de Israel estavam lá, os que criam e os que não criam, os que serviam e os que não serviam, todos eles ouviram. Mas eu preciso te dizer que na segunda trombeta só ouvirão aqueles que tiverem recebido e obedecido o toque da primeira trombeta. Só ouvirão aqueles que se renderam ao toque da primeira, porque na segunda trombeta não vai ser todas as pessoas que vão ouvir. Dois estarão no mesmo campo trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Dois estarão na mesma cama dormindo, um será levado, o outro será deixado. 5 poderão estar na mesma casa, 10 na mesma casa. Talvez nenhum dos 10 ouvirão, talvez os 10 ouvirão, ou quem sabe só 5. Na última trombeta, somente os peregrinos, os servos, os santos em Jesus serão chamados. A última trombeta não é para todas as pessoas ouvirem. A primeira todos ouviram, todos ouviram, todos que estavam, diz a Bíblia, no sopé do Sinai, ouviram aquela trombeta tocar. A segunda não será assim, meu irmão. A segunda trombeta tocará, mas somente vai ouvir aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito. Somente ouvirá o toque da segunda trombeta aquele que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que é a nossa segunda trombeta a ser tocada. Coloca isso no seu coração. Não são todas as pessoas que vão ouvir. Não adianta ser bonzinho, não adianta ser religioso, não adianta obedecer dogmas e princípios de religiosidade. Isso não vai resolver. Só vai ouvir o toque da segunda trombeta quem reconhecer as suas falhas, quem reconhecer que é pecador, quem voltar os seus olhos para o Calvário e entender que a instrumentalidade da cruz foi simplesmente a maldição para o derramamento de sangue, para que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados e livres de todas as nossas iniquidades. A segunda trombeta, querido, só vai ouvir aquele que tem coragem de dizer sim para Jesus. A segunda trombeta só vai ouvir aquele que tem coragem de negar a si mesmo, de abrir mão do seu conforto, de abrir mão do seu luxo, de abrir mão das suas prioridades pessoais e ter coragem de priorizar a obra e o reino de Deus nessa terra. Sabe de uma coisa, meu querido, em nome do Senhor Jesus, essa segunda trombeta será por meio de Jesus Cristo. E quando ela tocar, eu vou te dizer uma coisa: a igreja do Senhor vai levantar acampamento. As cadeiras vão ficar por aqui, todo o equipamento de som vai ficar aqui, os templos magníficos e suntuosos irão ficar por aqui. Certamente o toque da segunda trombeta é o arrebatamento da igreja, é o momento em que a igreja será arrebatada. Os próprios adeptos da nova era, eles ensinam que esse povo da era de peixes
vai desaparecer a qualquer momento da face da terra. O Quirón, o jornal de informações da nova era, diz que tem um povo louco na terra, dizendo que este século será o século que eles vão desaparecer da terra. E é verdade, ainda que eles ensinem de forma contrária, ou justifiquem dizendo que a era de bois, a era de carneiros, a era do holocausto, aquele povo desapareceu para dar lugar à era de peixes. É verdade, a era de peixes, que é a era do cristianismo, ela também vai desaparecer da terra para dar lugar à era de aquários, que é a nova era. Quer saber mais ainda? Aí irá se instalar as 3 semanas e meias de falsa paz sobre a terra, quando o anticristo, ele irá de forma espetacular e fantástica agregar, alistar em seus exércitos todos os homens que não ouviram o toque da segunda trombeta. E quer saber mais ainda? Vai usar a própria igreja para isso. Cadê o seu Deus? Cadê Jesus? Cadê os seus irmãos de igreja que desapareceram e você ficou para trás? Esse Deus não te ama. Esse Deus não quer nada com você. Se Ele quisesse alguma coisa, Ele teria te arrebatado. Grava aqui o sinal 666, o sinal da besta na palma da sua mão, na sua testa, porque senão você não terá condições de comprar e vender nada nessa terra. É a organização da falsa paz. Quando passar o período da falsa paz, 3 semanas e meias proféticas, esse arqui-inimigo, o anticristo, ele se revelará e irá dizer a você: a morte não existe mais e você está alistado no exército das trevas para a batalha do Armagedon. Nessa batalha você perde, nessa batalha você é derrotado. Aí vem 3 semanas e meias de trevas sobre a face da terra, 3 semanas e meias de angústia. As pessoas irão ter vontade de morrer e não vai adiantar tentar suicídio, porque a morte também já foi ceifada no meio dos homens. Depois vem então a batalha do Armagedon. Vem chegando então essa batalha, logo depois se instala o período milenar. E aí a Bíblia diz que depois disso então é que acontecerá o juízo final. E aí naquele dia o Senhor dirá para os que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo, a cidade santa, a ataviada do Cordeiro, a nova Jerusalém, o céu eterno que o Senhor preparou para aqueles que deram crédito à palavra dele e que ouviram o toque da segunda trombeta. E quer que eu te diga uma coisa? As profecias, o tempo não me permite, mas eu posso citá-las de cor e salteado, as profecias que já se cumpriram, para que possamos ouvir o ecoar da segunda trombeta. Querido, eu estou terminando aqui. Deixa eu te falar uma coisa: você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco, porque a primeiro toque, a primeira trombeta de prata é para todos os homens ouvir, mas a segunda não. A segunda não são todos que vão ouvir, porque não são todos que priorizam a obra de Deus em suas vidas. Não são todos que têm coragem de renunciar tantas coisas efêmeras e passageiras para servir a Deus. Eu estava pensando na nossa viagem divina. Quantas pessoas não têm coragem de renunciar um feriado de um final de semana? Quantas pessoas não têm coragem de desembolsar um pequeno valor para abençoar uma igreja, para estar lá para servir um copo d'água, para lavar um banheiro? Não tem coragem de renunciar. Jamais teriam coragem de renunciar à própria vida, como Jorge Chart, como William Tyndale, como John Knox, como John Browner, como tantos outros que renunciaram à vida por amor ao reino de Deus. Queridos, como nós estamos precisando aprender, como nós estamos precisando renunciar. Eu estava assistindo hoje uma reportagem à tarde,
uma homenagem que fizeram ao Mussum, por 20 anos da morte dele. Em alguns lances que eles passavam na reportagem, eu via outros artistas que também já morreram. E aí eu fico imaginando, o que nos prende nessa vida? O que nos segura aqui? Que nos impede de sermos fiéis a Deus nos nossos dízimos? Que nos impede, como disse Simone, de sermos fiéis a Deus nos dízimos do nosso tempo? Que nos segura em casa, 5 horas da tarde, quando deveríamos estar na escola bíblica dominical, recebendo uma formação cristã, recebendo a palavra de Deus? Querido, nós precisávamos, literalmente, ter a capacidade de entender que a nossa relação com Deus é construída em cima de renúncia. Sem renúncia, você não vai ouvir o toque da segunda trombeta. Sem renúncia, as pessoas irão ouvir e você ficará aqui esperando e só vai descobrir que ela tocou no outro dia. Quando você for no quarto dos seus filhos, eles não estiverem lá. Quando você procurar o seu marido, você não sabe onde ele está, ou a esposa. Ou quando você procurar um dos irmãos da igreja e você não souber aonde ele está, e depois você vai descobrir que a notícia vai veicular nas principais redes nacionais de televisão, no mundo inteiro, um povo desapareceu. Quer saber de uma coisa, querido? Um dos monumentos mais importantes de Roma não é o Coliseu, é um arco que eles construíram de homenagem a Tito. Eu estive lá de frente para esse arco, e lá nesse arco, tantos instrumentos, tantas coisas estão retratadas na obra de arte que foi plantada naquele arco. Sabe o que me chamou a atenção? Nas 2 extremidades do arco está lá as 2 trombetas de prata. E na hora que eu vi aquilo, eu pensei comigo: uma é o toque que todas as pessoas ouviram, a outra vai tocar e só uma parte do povo vai ouvir. Sabe quem é que vai ouvir o toque da segunda trombeta? Nós já vamos orar. Aquelas pessoas que eram considerados poucos da igreja, aquelas pessoas que eram considerados perdoadores, o trouxa, o otário que todo mundo empurra ele com a barriga. Você é pouco demais, todo mundo te empurra com a barriga, todo mundo pisa no seu pé e você não fala nada. É você que será arrebatado no grande dia. Sabe quem é que vai ser arrebatado? É aquele que vive na tenda de oração, aquele que vem de manhã, que vem de tarde, que vem à noite, qualquer tempinho que existe, ele corre para a oração. É aquele que não tem vergonha de cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor na rua. É aquele que não tem vergonha de falar na escola que não adultera, que não bebe, que não prostitui, que não mente, porque é crente em Jesus Cristo. É esse que vai ser arrebatado, é esse que vai ouvir o toque da trombeta. É o povo, é o Bíblia, é o irmão, o aleluia. As pessoas, você passa na rua, as pessoas falam: pensa que você pode fazer o que quiser com ele, porque ele é crente. Não é que crente é ser sinônimo de bobo, não, querido. Porque eu sou crente e conheço os meus limites, conheço os meus deveres, conheço as minhas obrigações, mas conheço também até onde você pode ir. Mas o que eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, é que aquele crente que às vezes está andando na rua com a gravata de lado, os outros até rindo dele, a calça está curta, está pega frango, e ele pega a Bíblia, põe o braço por baixo e já vai para a igreja. E o outro passa, quem sabe, lindo, maravilhoso, talvez nem com a esposa, mas com a amante no carro dele. Passa lá e fala: ó, trouxa, perdendo tempo, querendo aproveitar a vida. Vamos ver no toque da segunda trombeta, vamos ver quando o Senhor der a ordem, vamos ver quando o anjo tocar, vamos ver quando o Senhor